Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, né? Depois do dilúvio, quando os humanos ainda falavam uma só língua, eles se estabeleceram numa planície no Oriente e decidiram construir uma torre cujo topo chegava até o céu. Mas Deus não aprovou esse projeto e, para inviabilizar a construção, ele confundiu a língua dos construtores de forma que uma pessoa já não entendia mais a outra, e a partir dali eles foram dispersos por toda a Terra. Essa é uma história bem rápida e direta, né? Cabe numa página só, como vocês estão vendo aí na tela, mas ao mesmo tempo é uma história bastante profunda e com muitas sutilezas que, sem uma contextualização histórica e arqueológica, podem passar facilmente em branco ou parecerem muito estranhas. Nesse vídeo, então, a gente vai focar justamente nesses detalhes da história, falando, por exemplo, sobre o que de fato era essa torre, né? Que tipo de construção o texto está fazendo referência aí quando ele fala de uma torre de Babel, o que é Babel também, qual a relação disso com o Império Babilônico, e vamos conversar também um pouquinho, claro, sobre a origem histórica das línguas, segundo a perspectiva mais moderna, né, da linguística histórica. Antes, só um comentário, é que eu sempre chamei aquele aplicativo de idiomas de Babel, né, igual a torre. Só que agora eu tenho visto muita gente chamando esse aplicativo de Babel. Então eu fui pesquisar o porquê dele ter esse nome, e na verdade são duas coisas, né? Realmente é uma referência à história bíblica da torre, da origem das línguas, mas também é uma referência a uma expressão em alemão para conversa informal, que é Babel, né, com esse L aberto do alemão. Inclusive eu estou usando a Babel ou Babel ou Babel para retomar o estudo do alemão, e é um aplicativo muito bom porque ele é baseado em conversação sobre assuntos e situações do mundo real, né? Então em 3 semanas mais ou menos você já consegue pegar um repertório bom para entender e formar frases iniciais ali, né? No alemão, por exemplo, eu tô nesse nível aqui. Freut mich, Frau Weber. Und wer ist das? Das ist mein Sohn. Heißt Sven. Und das ist meine Tochter. Sie heißt Lisa. Mas no inglês eu já comecei pulando algumas etapas, porque você faz uma avaliação inicial ali, né? Então as lições já são bem mais robustas, né? Com mais texto, com mais expressões específicas, com mais sutilezas de comunicação em geral. That piece really spoke to me. What makes you say that? I really enjoyed how the actor personified the concept of freedom. Enfim, então tem uma progressão bem interessante, é um ótimo recurso, principalmente para quem está querendo aprender inglês ou várias outras línguas, né? Tem várias línguas no aplicativo, mas eu falo especificamente no inglês porque basta dar uma olhada nas referências que eu coloco aí na descrição dos vídeos, né? Quase sempre estão em inglês, mesmo quando o autor é italiano, francês, japonês ou de qualquer outra nacionalidade ou qualquer língua nativa, porque hoje os principais estudos acadêmicos são publicados realmente ou originalmente em inglês ou são traduzidos rapidamente para o inglês antes de serem traduzidos para quaisquer outras línguas. Então aprender inglês hoje realmente é desbloquear 90%, sei lá, do acervo da biblioteca mundial, por assim dizer, né? É uma chave que abre infinitas portas, não só academicamente, mas em várias outras situações. Então fica aí minha recomendação, né? Baixa o aplicativo da Babel ou Babel através do meu link, ganhe desconto exclusivo na assinatura, vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para vocês acessarem. E é isso, né? Dito isso, obrigado Babel por patrocinar esse vídeo e vamos lá para outra Babel agora, que é a Torre de Babel. Bom, e a gente pode começar falando sobre o que era realmente essa torre, né? Sobre que tipo de torre que o texto está falando aí. Então, o texto fala que a torre tinha sido construída na terra de Senar ou Shinar, com tijolos queimados no fogo e betume usado como argamassa. Shinar é um termo hebraico para Suméria, que é a parte baixa da Mesopotâmia. E lá, de fato, as construções eram feitas principalmente de tijolo e argamassa, porque a argila era muito mais abundante, né, muito mais disponível do que pedra ou qualquer outro material de construção. E na paisagem da Suméria, que era uma planície aluvial, né, de fato existia um tipo de estrutura de tijolo e argamassa que se destacava em relação a essa paisagem plana, que era a estrutura chamada de Torre do Templo ou zigurat. Um zigurat era basicamente uma pirâmide escalonada gigantesca que ficava no centro dos complexos cultuais mesopotâmicos, e hoje os arqueólogos já sabem de pelo menos aí 28 ruínas de zigurats no atual Iraque e 4 no Irã, né, nessa região justamente que é a Baixa Mesopotâmia e indo um pouquinho mais para o leste. E como eu disse, essas estruturas eram feitas justamente dos materiais que o texto bíblico descreve, né, tijolo de barro cozido e betume extraído ali de jazidas locais, que era usado como argamassa impermeável. Mas o paralelo mais interessante dessas estruturas com a torre da história bíblica não está nem tanto nessa questão material, né? O ponto, pelo menos, que na minha visão mata qualquer dúvida de que a referência da história da Torre de Babel é realmente um zigurat, é essa descrição da estrutura como algo que se estende até o céu, ou que penetra o céu, ou que vai até o céu. Se a gente fosse tentar entender isso de forma literal, né, soaria como uma coisa bem exagerada, porque o céu, no sentido da camada da atmosfera onde a gente vê as nuvens, de onde a gente vê os aviões voando e tal, isso começa mais ou menos entre 2.000 metros de altura,
e vai até uns 12 mil, mais ou menos, metros de altura. Então, assim, o maior arranha-céu do mundo hoje não chega a 1.000 metros de altura, né? Então passa longe de literalmente arranhar o céu, e um zigurate não chegava a 100 metros de altura. Mas, assim, claro que não é uma referência literal, né, de chegar até o céu literalmente, até porque, de novo, essa definição de céu mesmo já é bem complicada. Só que o ponto principal também nem é esse tanto, né, da questão da altura literal. O ponto mais importante é o sentido simbólico dessa extensão até o céu, né? Porque simbolicamente o zigurate tocava sim o céu. Era exatamente isso que ele representava, né? Ele era uma estrutura que conectava os deuses e os mortais, o céu e a terra. E a gente sabe disso porque tem uma infinidade de testemunhos históricos dessa ideia, né, bem explícitos, inclusive, na documentação antiga. E a gente pode pegar, por exemplo, o caso do zigurate de Eridu, que era chamado de Eunir, que cresceu alto, unindo céu e terra. A área do templo de Nippur também era chamada de Dur-Anki, elo entre o céu e a terra. E outro zigurate muito importante, que era um zigurate na Babilônia, era chamado de Etenemanki, casa, fundamento do céu e da terra. E quando Nabucodonosor II, no 6º século a.C., restaurou essa estrutura, ele descreveu o seu projeto com as seguintes palavras: Etenemanki, para elevar seu topo até o céu. Então essa linguagem era realmente muito comum, né, muito tradicional nesse contexto. O Nabucodonosor II, como eu acabei de dizer, usava esses termos no 6º século a.C., mas já no final do 3º milênio a.C., a gente já tem registro de um rei sumério falando de um templo exatamente nesses termos, né? A casa elevou seu topo ao céu. Então, quando o texto bíblico fala de uma torre com o topo no céu, ele está usando exatamente a expressão usada pelos construtores de zigurates, né, que é uma expressão que naquele contexto tem um significado religioso bem marcado. O que está em foco aqui não é só um edifício muito alto, né, é mais do que isso, é uma escada simbólica que conecta o terreno e o celestial. É uma forma de superar a distância entre os mortais e os imortais. E é justamente aí que mora o perigo, né? Esse é o ponto principal, um dos pontos principais dessa história. Da mesma forma que a Torre de Babel faz uma referência muito clara a essa cultura material da Mesopotâmia, ela também ecoa vários temas frequentes ali na cultura escrita do Antigo Oriente, e um desses temas é o tema da distinção entre o humano e o divino. Então aqui a gente já começa a passar para essa outra dimensão, né? Não mais a dimensão arquitetônica da Torre de Babel, mas para sua dimensão teológica e antropológica. Porque o que acontece é o seguinte, né? Nos mitos mesopotâmicos a gente encontra o tempo todo a ideia de que o lugar e a condição dos humanos é uma específica e o lugar e a condição dos deuses é outra. E a ordem cósmica depende de que essas fronteiras não sejam violadas. Na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, que é um texto que a gente já analisou aqui no canal, esse rei sumério, né, o Gilgamesh, parte em busca da imortalidade e falha miseravelmente, porque de fato esse é um atributo exclusivo dos deuses. Tem até uma personagem que diz isso claramente para ele durante essa jornada, né, que ela diz o seguinte, que quando os deuses criaram a humanidade, eles designaram a morte para os humanos, mas guardaram a vida em suas próprias mãos. A mensagem aí é clara, né? Existem limites que os mortais não devem tentar ultrapassar. A finitude é própria da condição humana, e a ambição de viver para sempre só pode gerar frustração e sofrimento. Outro mito mesopotâmico muito importante também, que é o mito de Adapa, conta a história de um homem excepcional, muito sábio, né? Segundo diz ali a história, que foi derrubado do seu barco um dia por uma tempestade, e ele ficou tão furioso com essa ousadia do vento, por assim dizer, de derrubá-lo, que ele amaldiçoou o vento com o seu conhecimento mágico ali e quebrou a asa do vento, como diz o texto. Ou seja, ele interferiu ali com uma esfera da ordem cósmica que ele não deveria poder interferir. Era algo que um mortal, alguém na condição dele, não deveria fazer. Mas ele fez, conseguiu fazer, e isso chamou muito a atenção de um deus chamado Anu, que é o deus celestial, né, o deus do céu, que convocou então o Adapa para uma reunião no céu. Só que um outro deus, que é o Ea, que tinha criado inclusive esse Adapa, ele alertou o Adapa para não aceitar nenhuma comida nem bebida por lá, porque poderia ser uma armadilha, né? Se ele comesse alguma coisa ali, certamente ele morreria. Mas, na verdade, o que acontece é que os deuses ficaram tão admirados com a sabedoria desse humano, especificamente, que eles serviram para ele o seu próprio alimento, que é o pão e a água da vida eterna. Só que como ele tinha sido advertido pelo Ea para não comer nada, ele acabou deixando passar essa oportunidade. Ele recusou a comida, não comeu e não conquistou, consequentemente, a imortalidade, né? Ele manteve a sua condição de finitude propriamente humana. Então essa é mais uma história que joga também com essa distinção entre o humano e o divino, os imortais
e os mortais. E claro, essa preocupação com a manutenção das fronteiras entre uma condição e outra também aparece muitas vezes em histórias na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis. No Jardim do Éden, por exemplo, Adão e Eva violam o limite imposto por Deus e comem o fruto da árvore do conhecimento, né? E ao fazerem isso, eles passam a ter um atributo que eles não tinham antes. Eles agora sabem, por exemplo, que estão nus, né? Algo que eles não sabiam antes. E isso, nessa nova condição humana, lhe surpreende Deus, que diz o seguinte: o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, ou no que é bom e no que é ruim, né? Isso pode ser um merismo, que é uma figura de linguagem para dizer o conhecimento de tudo, né? O amplo conhecimento, tipo assim, o conhecimento do bom até o mal, de A a Z, algo que deveria ser um atributo exclusivo dos seres celestiais, né? Os seres entre os quais aí o Deus, especificamente Javé, né? O Deus principal da história, se inclui nesse nós, né, o um de nós. E ele ainda diz o seguinte, né, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Ou seja, existia uma preocupação de que os humanos adquiram agora outra característica divina, que é a imortalidade. E por isso, antes disso acontecer, eles são banidos do espaço sagrado, né? Então, essa primeira violação da fronteira entre o humano e o divino resulta na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. E alguns capítulos depois, a gente lê sobre uma outra violação, uma segunda violação dessa mesma fronteira, que é a história de quando os filhos de Deus, que é como seres celestiais eram chamados não só em Israel e Judá, mas em várias partes ali do Antigo Oriente, cruzam com as filhas dos homens, né? Tem filhos com as filhas dos homens, ou seja, com as mortais, e isso gera uma descendência híbrida, que são os chamados Nefilim, né? A gente analisou também essa história mais a fundo em outro vídeo aqui no canal. E a punição divina aplicada por causa dessa transgressão, né, para resetar a ordem cósmica, por assim dizer, é o dilúvio. E vale a pena dizer que esses Nefilim são chamados no texto de homens de grande nome, né? O que lembra um trecho lá da história da Torre de Babel. Nessa, que é uma terceira história, então, sobre essa distinção entre o humano e o divino, os construtores da torre falam não só em construir uma torre que chegue até o céu, mas falam também em fazer um nome para nós mesmos, né, por meio dessa construção. E essa ambição de fazer um nome para si mesmo, né, de tornar grande o próprio nome, parece remeter a uma certa arrogância, né? A hybris, como diziam os gregos. A hybris, né, o hybris, ou ubris, como queira pronunciar, é a desmedida, né, é ultrapassar os limites apropriados da sua própria condição. Ou, como se diz, né, é o não se colocar no seu devido lugar. Esse é um tema muito recorrente na mitologia antiga, né, é muito comum essas cenas em que algum mortal sugere que é mais forte, ou mais belo, ou mais habilidoso do que um deus, e as consequências são absolutamente devastadoras para eles. Assim, quando os deuses querem dar honra e glória, né, ou até divinizar um mortal, isso é aceitável, né? O caso da divinização é chamado de apoteose, tem muitos exemplos na mitologia grega e em várias outras culturas também. Na Bíblia também não tem nenhum problema uma pessoa ter um grande nome, né? Desde que isso venha de Deus, como quando Deus promete engrandecer o nome de Abraão. O problema é quando isso é feito contra a vontade divina, né? Que é exatamente o caso da Torre de Babel. E aí, nessa situação específica da Torre de Babel, né, o divino intervém para sabotar esse plano de criar um grande nome ali para aqueles humanos, e coloca a turma no seu devido lugar, por assim dizer. O texto diz o seguinte, né? Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E Yahvé disse: eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é só o começo de suas iniciativas. Agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. A situação aqui, a tensão narrativa da história é parecida com aquela da história de Adão e Eva, né? Os humanos chegaram a uma nova condição que coloca a ordem cósmica em perigo, então os seres celestiais precisam agir para manter as coisas no seu devido lugar, antes que as coisas saiam do controle, né? Então o texto diz o seguinte: vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem para que não mais se entendam uns aos outros. E assim os planos da construção da cidade são frustrados e o povo é disperso. E é interessante que a ênfase do texto é colocada justamente nessa frustração dos planos de construir a cidade e não a torre especificamente. A cidade como um todo é ligada a esse tema da arrogância, né, que também é um tema que se repete várias vezes no Gênesis. Grandes cidades geralmente são lugares terríveis. O primeiro construtor de cidades, por exemplo, é Caim, que também é o primeiro homicida. E grandes cidades como Sodoma e Gomorra também são apresentadas como totalmente perversas, né, e acabam sendo destruídas. E curiosamente a gente sabe que os próprios mesopotâmicos também tinham uma certa desconfiança em relação às grandes cidades, né, em relação à corrupção humana que poderia se acumular nesses espaços. Que tem um texto mesopotâmico, por exemplo, que diz o seguinte: se uma cidade se eleva até o céu como uma montanha, essa cidade será reduzida a um monte de ruínas. Então, assim, a própria cultura que criou os zigurates reconhecia também
os perigos da ambição desmedida que podia crescer junto com essas construções monumentais. E aproveitando que a gente já está falando sobre a cidade agora, né, e não só sobre o zigurate, vale a pena a gente analisar outro sentido muito importante dessa história da Torre de Babel, que tem menos a ver com a torre e mais a ver com Babel mesmo, que é a conexão dessa história com a origem da Babilônia. No livro de Gênesis, a cidade da Babilônia é apresentada como uma das primeiras cidades da história, e essa ideia casa perfeitamente com o que os próprios mesopotâmicos pensavam sobre a sua cidade, ou pelo menos com o que eles começaram a pensar depois de um determinado momento específico. É que por volta de 1100 a.C., a Babilônia conquistou uma importância gigantesca na Mesopotâmia, né? Uma importância, uma centralidade ali, influência política que ela não tinha anteriormente, e a partir daí ela passou a ser elevada na imaginação local à condição de uma espécie de eixo do mundo, né? De uma capital universal, uma capital do cosmos. Coisas que antes eram ditas, né? Essas ideias eram associadas a outras cidades sumérias mais antigas, como por exemplo Nippur e Eridu. Então é a partir dessa expansão da Babilônia no finalzinho do segundo milênio antes de Cristo que a gente começa a encontrar listas de nomes e atributos da Babilônia que chamam essa cidade de a cidade cujos tijolos são os mais antigos, ou então como o vínculo do céu e da terra. Nos mitos, essa exaltação da Babilônia aparece como algo que sempre foi assim, né? Quer dizer, depois que ela se tornou essa grande cidade, a cidade mais importante da região, os textos começam a falar dela retrospectivamente, como se ela sempre tivesse sido a cidade mais importante da região. No Enuma Elish, por exemplo, que é um texto babilônico que conta a história da criação desde a origem dos próprios deuses, a construção da Babilônia é descrita como uma obra divina ordenada pelo próprio Deus Supremo, Marduk, que acontece logo depois que esse Deus estabelece a ordem cósmica propriamente. Ele coloca as estrelas no seu lugar, né? Ele separa as águas de baixo, né? Que são metade do corpo de Tiamat, a deusa mais antiga, e as águas de cima, que é a outra metade do corpo dela, firmando o céu. E nesse mesmo contexto, o Criador o poema fala sobre a criação da Babilônia, né? O poema mais especificamente diz o seguinte: fazei sim a Babilônia, de que desejastes a obra. Seus tijolos lhe deem forma, a sede seja alta. Os Anunnaki, né, os deuses superiores, batam as enxadas. No ano primeiro, seus tijolos fabricam. O segundo ano, quando se completou, do Exagil, que é o nome do templo de Marduk, réplica do Apsu, elevaram a cabeça. Engendraram, né, ou construíram, pois, o zigurate do Apsu, elevado para Anu, Enlil, Ea, e para ele, Marduk, firmaram o assento, né, o trono. Então, tanto a história bíblica quanto os textos mesopotâmicos concordam nesse ponto, né, que a Babilônia teria sido uma das primeiras, se não a primeira cidade da história, mas enquanto isso é motivo de orgulho para os babilônicos, para os autores do Gênesis, isso é um motivo de vergonha, né? Enquanto no Enuma Elish a construção da torre e da cidade acontece pela vontade divina, na Bíblia ela acontece contra a vontade divina. E o nome Babel, no Gênesis, é associado a essa punição que Javé lança contra os construtores da cidade. O texto diz: deu-se-lhe por isso, né, à cidade, o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu, Balal, no hebraico, a linguagem de todos os homens da terra. Essa etimologia, então, né, ou seja, essa origem da explicação do nome, funciona retoricamente para condenar a Babilônia, né, para sujar o nome do Império Babilônico, que era, claro, um inimigo histórico, né, um símbolo de opressão e tirania na visão dos autores de Gênesis. Por outro lado, os próprios babilônicos, naturalmente, não explicavam dessa forma a origem do nome da sociedade, né? Para eles, esse nome vinha, na verdade, de Bab-Ilim, que era o portão dos deuses. Ou seja, a cidade era vista como ponto de acesso ao sagrado por excelência, né? Por ali que os deuses vinham à Terra e se manifestavam. Atualmente, academicamente, assim, não existe um consenso entre historiadores ou arqueólogos sobre a real origem desse nome, mas existe um consenso absoluto, inclusive, sobre outra coisa, que é essa ideia da Babilônia ser uma das primeiras cidades do mundo não corresponde de forma alguma à realidade. Cidades como Uruk, Ur, Eridu e Nippur, por exemplo, também na Mesopotâmia, né, são muito mais antigas do que a Babilônia. Essas cidades sumérias já existiam lá no quarto milênio antes de Cristo, né? A Babilônia histórica só surge de fato por volta de 2300 antes de Cristo, e mesmo assim ela surge como uma cidade bem pequena e periférica ali na geopolítica local. É só no século XVIII a.C. que ela começa a ganhar um certo protagonismo ali, ainda regional, graças ao governo do rei Hammurabi, né, o famoso Hammurabi lá do Código de Hammurabi, mas depois disso ela volta a perder espaço nos séculos seguintes, conquistada e reconquistada várias vezes por outros povos, né, pelos assírios, por exemplo, até que Nabucodonosor I, que não é o da Bíblia, né, é um bem anterior a ele, por volta do ano 1100, como a gente já disse antes de Cristo, dá um impulso mais duradouro a esse status imperial da Babilônia. E é a partir daí, como eu já antecipei, que a Babilônia se torna
a lendária Babilônia, né, o centro do universo estabelecido desde a fundação do mundo. Então a gente tem essa situação, né, o texto do Gênesis e os textos dos tempos de Nabucodonosor I para frente concordam nessa questão da antiguidade primordial da Babilônia. Já os textos mesopotâmicos mais antigos e a arqueologia moderna também discordam, né? A gente volta nessa documentação e nos registros mais antigos, a gente vê muitas outras cidades aparecendo como muito mais antigas do que a Babilônia. E outro ponto importante dessa história da Torre de Babel que os estudiosos hoje também não compram, né, é a questão da explicação da origem das línguas. Se a gente quiser fazer uma leitura literal dessa passagem da Bíblia, né, a gente teria que imaginar que nos tempos da construção da Babilônia, todo mundo ali falava a mesma língua. E só depois da intervenção divina contra a Babilônia foi que as pessoas se espalharam pela terra, né, cada grupo falando uma língua diferente. Agora, assim, pensando dentro ainda dessa tentativa de interpretação mais literal, né, qual que seria essa língua original? Porque o texto não entra em detalhes sobre isso, né? Ele não fala qual que era a língua falada, a língua única até então. A maior parte dos intérpretes judeus e cristãos da antiguidade entenderam, partiram do pressuposto, né, na verdade, que a língua original era o hebraico. Isso porque a Bíblia, né, pelo menos o Antigo Testamento ali, ou a Tanar, né, a Bíblia hebraica, foi escrita quase toda em hebraico. Então Deus fala em hebraico na Bíblia, né? Quer dizer, as falas de Deus na Bíblia estão em hebraico. O faça-se a luz, por exemplo, está em hebraico, né? Yeri Or. Então Deus falou exatamente essas palavras, então ele falou hebraico. E a história da criação ali em Gênesis 2 e 3 está cheia de jogos de palavras também que funcionam só em hebraico, né? Quando Deus diz, por exemplo, que o humano será chamado Adão, porque veio de Adamá, a terra, ou que a mulher será chamada de Ishá, porque veio do homem, Ish. Mas assim, por outro lado, também a fala dos estrangeiros na Bíblia também está em hebraico, né? O faraó fala em hebraico, os assírios falam em hebraico e por aí vai. Isso parece ser mais um detalhe, na verdade, mais acidental do que intencional, né? O autor do texto fala uma língua, então o texto vai nessa língua mesmo. É mais ou menos como na questão dos filmes, né, feitos nos Estados Unidos, em que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, fala inglês. Às vezes o russo fala inglês só que com sotaque, né? Os alienígenas falam inglês, anjos e demônios falam inglês. Mas assim, né, de qualquer forma, historicamente, muitas pessoas interpretaram mais por esse lado mesmo, né, de que existiria uma centralidade do hebraico como uma língua especial por causa dessa tradição bíblica. E aí a principal candidata, então, nessas interpretações de qual seria a língua que se falava antes de Babel, teria sido a língua hebraica. Tem até um texto antigo chamado Livro dos Jubileus, inclusive, que fala que Deus teria enviado um anjo para ensinar hebraico para Abraão, para restaurar, como diz o texto, a língua da criação. Isso porque Abraão está depois, né, da história da Torre de Babel. E visões parecidas com essa, então, sobreviveram por vários séculos, né, e nos séculos 17, 18 mesmo, ainda alguns estudiosos como Leibniz, né, o grande filósofo alemão, consideravam seriamente a possibilidade do hebraico ser a língua original historicamente mesmo, né, da qual todas as outras línguas que existem hoje teriam derivado dela por corrupção. Só que a partir do século XIX, né, com o desenvolvimento da linguística histórica comparativa, essa hipótese foi completamente abandonada, né? Os acadêmicos passaram a comparar sistematicamente as várias línguas e descobriram padrões de mudança que não casavam, né, nem de longe com a ideia de que todas as línguas teriam surgido por corrupção original do hebraico. O que os estudiosos foram descobrindo ao longo desse período aí foi justamente que as línguas surgem, na verdade, de forma muito gradual, né, por transformação lenta, constante, e não por nenhum efeito assim, brusco e pontual, como a história da confusão da Torre de Babel. Se você comparar, por exemplo, o português de hoje com o português da Constituição de 1824, por exemplo, você vai notar várias diferenças, né? Se você comparar esse português também com o português de Camões, a coisa fica mais discrepante ainda. Ou você pode comparar até o português do Brasil atual com o português de Portugal atualmente também, que já se acumulam muitas diferenças, né? A transformação da língua no Brasil foi de uma forma diferente da de Portugal. Ou você pode, inclusive, nem precisa nem sair do Brasil, né? Você pode comparar o português do interior do Paraná com o português do interior de Alagoas, ou do sul de Minas com o do norte de Minas. Você já vai notar que tem diferenças, né? Então, assim, quanto mais você distancia geograficamente e cronologicamente, né, quanto mais você se desloca no tempo e no espaço, você vai percebendo essa transformação constante da língua. E ao longo de várias gerações, essas pequenas diferenças de pronúncia, de vocabulário, de gramática vão se acumulando, até que finalmente diferentes grupos de pessoas vindos originalmente de uma mesma matriz linguística já não conseguem mais se comunicar. E é isso que a linguística histórica estuda, né, e tenta mapear, né? Por exemplo, o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, por exemplo, são línguas diferentes. É muito difícil, inclusive, você tentar conversar com um romeno, mas todas elas derivam de uma mesma língua mais antiga, que é o latim, né, e as formas ali do latim. Assim como o inglês e o alemão também têm um ancestral comum,
que é o proto-germânico, e o proto-germânico e o latim têm um ancestral comum entre eles, que é o proto-indo-europeu, e essa família linguística do proto-indo-europeu, né, as línguas indo-europeias, é só uma de várias famílias linguísticas que existem. E repare que o hebraico nem está nessa árvore muito grande, né, que eu estou colocando aí na tela das línguas indo-europeias, porque o hebraico não é uma língua indo-europeia, né, é uma língua semítica, e as línguas semíticas são de outra família, que é a família afro-asiática. E aí, para entender a origem do hebraico, a gente tem que perseguir essa outra árvore, né, de ramificações linguísticas que foram acontecendo ao longo da história. Então vale dizer, inclusive, que, de acordo com a linguística moderna, o hebraico não só não é a língua mais antiga conhecida, como não é sequer a língua semítica mais antiga conhecida. Ele vem, na verdade, do que os linguistas chamam de proto-semítico, né, e se modificou muito desde então. Dentro da própria Bíblia mesmo, há evidências claríssimas, né, dessas mudanças. Se a gente for pegar os textos mais antigos, como alguns trechos do livro de Juízes, de Êxodo e de Deuteronômio, tem várias características nesses textos que são muito diferentes de textos mais recentes, como o livro de Daniel ou o Eclesiastes. E outra, né, o hebraico que a gente encontra no livro do Gênesis, por exemplo, é linguisticamente muito posterior ao que teria existido nos tempos em que é situada a história de Moisés, por exemplo. E essas letras que a gente vê nos manuscritos hebraicos mais antigos da Bíblia, só para ilustrar um pouco mais esse aspecto dinâmico da linguagem, só começam a ser usados para escrever essa língua a partir dos tempos do exílio babilônico, né, no 6º século antes de Cristo, que é quando essas letras, né, esses caracteres foram apropriados a partir do aramaico. Antes, as letras usadas na escrita do hebraico eram essas que eu estou colocando aí na tela, que, por sua vez, também, se a gente quiser voltar mais ainda no tempo, os caracteres, né, os símbolos utilizados na escrita do fenício vêm dos hieróglifos egípcios. Então, considerando o melhor que a gente tem hoje em termos de estudos históricos, arqueológicos e linguísticos, não dá para sustentar de forma alguma uma leitura literal dessa história da Torre de Babel, como algo que de fato aconteceu no passado, né, e que explica processos como a origem da cidade da Babilônia, a multiplicidade de línguas e coisas desse tipo. Mas, de forma alguma, isso diminui a questão da importância e do brilho literário dessa história, dessa pérola, né, essa curta história presente ali no livro do Gênesis, que é fascinante e fascina até hoje, não só no ambiente religioso, mas em diversos outros, e tem uma relevância documental muito importante também para a gente entender o imaginário, né, a forma de pensar do Antigo Oriente, especialmente as visões teológicas, antropológicas e até políticas que circulavam ali na paisagem dos antigos reinos de Israel e Judá. Isso sem falar, claro, do valor que essa história tem para as tradições religiosas ainda vivas, que tem a Bíblia como uma, pelo menos, de suas raízes, ou a principal raiz e fonte de inspiração. Da mesma forma que os autores bíblicos ressignificaram histórias e temas mais antigos do Antigo Oriente, e depois judeus e cristãos da Antiguidade também ressignificaram as histórias bíblicas, essa dinâmica interpretativa e reinterpretativa continua até hoje, né? Mas assim, aí a gente já começa a entrar em outro assunto, né? O que eu tinha para dizer mais, trazer sobre essa história é isso. Como sempre, eu vou deixar as referências acadêmicas consultadas para fazer esse vídeo na descrição aí embaixo. Também a recomendação do vídeo sobre os Nefilim, que também pode te interessar, e um link também para o curso Deus entre Deuses, em que eu aprofundo vários desses temas que a gente só tateou aqui nesse vídeo. É isso, como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!